Vamos dar início ao painel O Guia Real do Integrador de BES no Mercado Brasileiro. Nós teremos uma sessão de perguntas e respostas após as apresentações dos participantes da mesa. Ao longo desse painel, envie suas perguntas também acessando o QR Code que está na tela ou também no verso da sua credencial, como mencionamos antes do coffee break. Então, nós vamos chamar um a um novamente os painelistas, agora conhecendo cada um deles um pouco melhor. Vai subir ao palco para compor a nossa mesa, o nosso painel, como mediador, o Sérgio Jacobsen. Quem é o Sérgio Jacobsen? Ele é vice-presidente de armazenamento da Absolar. É engenheiro eletricista formado pela Mackenzie, com MBA executivo pela ESMT, European School of Management and Technology, em Berlim, com mais de 2 décadas de experiência no setor elétrico. Está à frente da Micropower Energia desde 2022, onde lidera o desenvolvimento de soluções de armazenamento. Nosso próximo convidado, Otávio Henrique Galeazzi Franco. O Otávio é assessor da diretoria da ANEEL. É engenheiro eletricista, também formado pela Universidade de Brasília, com MBA executivo em gestão de empresas de energia elétrica pela FGV. Servidor de carreira pela ANEEL. Atuou nas antigas Superintendência de Regulação Econômica e Superintendência de Gestão Tarifária. E desde 2022 ocupa o cargo de assessor do diretor Fernando Mosna, que esteve conosco antes, no primeiro período. Senhora Janaína Rinaldi. Ela é gerente executiva no Banco BV, atuando nas frentes de negócios e produtos solar e B2B. Possui sólida experiência em estratégia de negócios, desenvolvimento de produtos financeiros e parcerias estratégicas, com atuação focada em crescimento sustentável, rentabilidade e inovação. Senhor Silvio Robusti. Outro engenheiro eletricista, formado pela Faculdade de Engenharia Mauá, aqui de São Paulo, atua no mercado elétrico há mais de 25 anos, com passagens em empresas como ABB, Alstom Grid e Schneider Electric. Possui MBA em Gestão Estratégica pela FGV também. Atua no mercado solar há 4 anos e atualmente está na Grovat como gerente de marketing de produto. Senhor Murilo Fabris. Murilo é Fabris ou Fabris? Fabris. Senhor Murilo Fabris. Ele também é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre em geração distribuída e energias renováveis pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e atualmente é coordenador regional de vendas da WEG. Senhora Irene Sultano. Outra engenheira, só que engenheira de energias, formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela atua como Sales Manager na Canadian Solar. Irene lidera iniciativas comerciais estratégicas, apoiando o desenvolvimento de soluções para aplicações comerciais, industriais em armazenamento de energia. Gustavo Moraes. Engenheiro eletricista. Mais um pouquinho.
engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho. Formado pela Universidade de São Francisco, tem pós-graduação em cidades inteligentes, transição energética e em energias sustentáveis, e também tem MBA em créditos de carbono. Ele é CEO e fundador da SFX Engenharia. Antes de passar a palavra ao nosso vice-presidente de armazenamento, que é o mediador, o Sérgio, gostaríamos de compartilhar uma rápida explicação sobre como vai funcionar os nossos workshops, que é uma iniciativa inovadora que teremos hoje à tarde. Já foi dito isso com bastante ênfase na primeira parte, mas vamos novamente frisar aqui. Haverá, então, na parte da tarde, esses workshops. Eles vão acontecer onde? Na área do Coffee Break, onde nossa equipe está remodelando agora a área para logo mais depois do almoço. Nós vamos ter 4 espaços independentes. Um espaço para cada workshop. As sessões ocorrerão simultaneamente com duração de 50 minutos cada, com capacidade máxima de 40 pessoas por sessão. Às 14 horas, cada um de vocês deverá escolher um dos workshops para iniciar. Então, nós teremos fones de ouvido em cada cadeira para que você possa ouvir o facilitador da sessão. E você basta manter o aparelho sintonizado na cor correspondente àquela sessão ou correspondente àquele workshop. E ao fim da primeira sessão, preste atenção, nós sugerimos que você se dirija ao espaço ao lado. Mas de que lado? No sentido horário. Então, você muda para o próximo workshop. O Coffee Break acontecerá às 15h50. E então, nós teremos 2 sessões antes do Coffee Break e 2 depois dele. Portanto, até às 18h, você deve passar por todos os 4 workshops. Então, não percam essa grande oportunidade de atualização e conhecimento. Eu creio que ficou bem claro, não é? São 4 espaços coligados, mas com fones separados. Você não vai ouvir o workshop do outro de jeito nenhum. Também o palestrante estará com o fone para eventualmente ter alguma intervenção sua, e tudo vai dar certo com toda certeza. Bem, estamos prontos. Vamos então para o nosso painel, o Guia Real do Integrador de BESS no mercado brasileiro, e eu passo a palavra nesse instante para o nosso mediador, o Sérgio Jacobsen. Tá ligado. Obrigado. Bom dia a todos mais uma vez. Privilégio estar aqui e falar com vocês sobre o tema de armazenamento, aqui, algo que já venho olhando há muito tempo. Esperava que tivesse acontecido até antes, né? Mas finalmente aconteceu. Está acontecendo. Então, vou fazer uma contextualização primeiro aqui sobre o painel. Bom, primeiro aqui, o Rodrigo acho que já falou bastante aqui sobre a Besolar, mas acho que é importante ressaltar aqui sobre o trabalho da associação, né? Que é não só o solar fotovoltaico, mas principalmente o armazenamento de energia elétrica, e olhando de fora sempre, com a bateria, sempre olhar o trabalho aqui da Besolar e ver o armazenamento como o centro do desenvolvimento da associação, e com o interesse de todos, é muito bom, e fico muito feliz de ver, e principalmente com esse convite de ser vice-presidente de armazenamento, estar junto com vocês aqui, com todo o trabalho que vocês fizeram no solar no passado. Tá? E complementando, o hidrogênio verde também, que está um pouco mais, vamos dizer, menos maduro, né? Está verde ainda, não tem brincadeiras, né? Mas ainda vai demorar mais um pouquinho. Bom, esse lado aqui de servir de ponto de encontro e debate, eu acho que esse modelo de hoje à tarde de workshops vai ser muito interessante, que é aprender na prática, e o armazenamento, por estar desde o começo, eu vejo que o que a gente aprendeu lá foi muito na prática. É muito na prática, a gente não tem muito para quem tirar dúvida, e é a troca de informações. E sempre que o pessoal vem me procurar, no passado, procurar sobre informação de bateria, como é que eu posso...
Que literatura? Não tem literatura. Você vai sentar com alguém aqui e a gente vai te explicar como é que funciona isso aqui, né? Então, esse fórum de encontro e de troca de experiências ele é importantíssimo nesse setor aqui, tá? E por último aqui acompanhar o avanço dos mercados aqui e principalmente com todo esse trabalho de advocacy, né, de estar lá no institucional e que é importantíssimo nesse nosso setor elétrico, tem ficado cada vez mais complicado. Bom, a evolução não preciso falar, né? Já fizeram a melhor introdução que podia acontecer, dos 70 GB, é um orgulho ver isso daqui, né? E principalmente na GD, né? E com todos os benefícios que o solar trouxe, né? Qualquer cidadezinha você vai ter uma empresa de solar e eu venho do setor elétrico, né? Trabalhei o tempo inteiro na transmissão, na distribuição, eram sempre eventos assim muito pequenos, um nicho, e na hora que primeira Intersolar que eu fui visitar, eu fiquei impressionado com o tamanho e a quantidade de pessoas e a potência que é o setor solar, né? E não tem por que a gente mudar essa trajetória, que também está ilustrada aqui, né, em todas as tendências. A gente falou aqui do estudo da EPE, né, o diretor Fernando Mosman falou, o Rodrigo mostrou também aqueles números, e até vendo aqueles números aqui, eu estava pensando, falei, olha, está falando de um investimento de 200 bilhões ao longo de 10 anos, para 67 gigawatt-hora, né? Estava falando de baterias, né, nos próximos anos. E a gente pensa que a gente fez um leilão há algumas semanas de 19 gigawatts, pagando só no custo fixo 500 bilhões. Né? É assim, então a gente vê a perspectiva, a gente pode fazer esse mercado se transformar num mercado distribuído, que ia acontecer toda aquela trajetória que aconteceu no solar, né? A gente está falando de menos da metade do preço, e esses 500 bilhões são só para manter essas usinas desligadas. Né? São 500 para ela estar lá, pronta para entregar aquela potência lá de 19 GB. A gente falou que 67 gigawatt-hora, 200. Então, assim, a ideia é que cada vez mais o consumidor e cada vez mais, da mesma forma que a geração está distribuída, por que o armazenamento não pode ser distribuído? Porque ele falou aqui, o diretor, sobre a potência, né, sobre a capacidade que tem que ser entregue no fim do dia. Isso pode ser feito com a bateria e pode ser feito de forma distribuída. Então, aqui a luta, acho que tem que ser para que permaneça nessa trajetória e permaneça de forma distribuída, para que isso aqui se concretize, né, lá para 2050 ou até melhore aqui, destravando o solar. Tá? E, bom, trazendo aqui o nosso caso aqui do armazenamento de energia, né, a gente tem lá várias comparações, de que é o canivete suíço, de que serve para tudo, resolve um monte de problemas, e na verdade, ele traz benefícios para toda a cadeia do setor elétrico. Né? Em primeiro lugar, para o consumidor, né? Então, você manter a energia atrás do medidor, né? Quanto que ela é valiosa para você. Então, quanto mais você vai conseguir colocar na implementado solar. Hoje eu vejo que existe uma limitação grande em todas as concessionárias, praticamente, nos pareceres de acesso, seja em qualquer escala de solar. Né? Hoje o fast track virou o normal. Né? Ninguém tem. Todo mundo tem fluxo reverso. Eu não vejo ninguém falando que não tem, então está limitado naquele 7,5. E além do 7,5, você não pode fazer nada, a não ser que você coloque a bateria. Né? Então eu vou colocar a bateria e acima daquilo ali nós vamos reservar e vamos ficar usando para o resto do dia e vamos usar esse parecer de acesso até de forma mais eficiente. Então a gente tem que olhar hoje o sistema como um todo, né? O solar mais a bateria, como um conjunto no qual você vai conseguir despachar e até ampliar, né? Utilizar a melhor capacidade possível. Né? O segundo ponto, importantíssimo, a gente fala, o diretor falou, né? O segundo ponto, segundo maior preocupação do setor elétrico é Enel, né? Falou sobre resiliência da rede, né? Então backup. Hoje na empresa eu vejo a procura do backup aumentando substancialmente. Mas a gente falou de Enel, mas isso não acontece só aqui, né? Se repete em diversas outras regiões do Brasil e a procura está sendo muito grande e eu vejo cada vez menos uma análise na vírgula de quanto que é a economia na energia e o cliente olhando qual é a perda de produção. Né? Eles tinham mencionado que 35% aqui no painel anterior, mas não, isso daqui a perda de produção ela é muito maior. Então, tem vindo muita demanda por aqui. Né? A parte da redução da demanda, isso daqui vai vir junto, né? O gerenciamento da tarifa horária, a tarifa branca, que eu acho que vai ser um grande impulsionador do armazenamento. Então, a gente vai ter essa tarifa lá no fim do dia que vai incentivar com que ou se não se consuma ou que se despache a bateria com a energia que foi armazenada durante o dia. Tá? Então, isso para o consumidor
Uma série de vantagens para a distribuidora, né? Distribuidora e transmissão, né? Vamos pensar nesses dois agentes. Primeiro, o adiamento, né, de diferimento de investimentos, seja na rede de transmissão quanto na distribuição. Se você for ver, essas redes elas não têm 100% de carga 100% do dia. Você vai ter em algumas horas ela é sobrecarregada, mas em outras horas ela vai estar menos carregada. E a bateria dentro de qualquer uma dessas duas redes, né, de transmissão quanto de distribuição, ela vai fazer esse papel. Ela vai armazenar quando você tem uma folga no sistema de distribuição ou transmissão e vai despachar na hora que ele está sobrecarregado. E com isso você vai postergar esses investimentos nesses dois setores. Tá? Fora o alívio, né, tanto nas duas redes, né, transmissão, distribuição, e também na resiliência. Né? Ela tem um papel importante de resiliência. Uma bateria instalada em determinados pontos da rede de distribuição, ela vai conseguir dar suporte à tensão, suporte à frequência, ela vai fazer, sim, um papel muito importante ali. E, por último, e não menos importante, mas acho que talvez onde esteja o maior potencial, vai ser junto ao gerador, né? Junto à geração, seja ela qual for, né? Mas principalmente as gerações solares. Né? Você tem a variação e você vai tornar ela despachável com a bateria. Tá? Bom, aqui o armazenamento, aqui eu falei na minha fala inicial do resto do mundo, né? A gente vê hoje, né, olhar 2026, um mercado global de quase 500 gigawatt-hora, né? E quando a gente olha Brasil, a gente não tem aqui, fazendo muito esforço, a gente chega em 1 gigawatt-hora. Quando a gente olha muito dos sistemas de luz para todos, né, que são aqueles sisteminhas muito pequenos com baterias de telecom, mais da metade desse 1 giga que a gente tem. Né? A gente vê vários números aqui, mas a gente forçar muito chega em 1 giga. Né? E a gente tem uma demanda enorme, né? Vide leilão de 19 gigawatt que aconteceu agora. Obviamente que a bateria não vai fazer tudo, mas sim ela vai resolver isso. Né? E não só, acabei não falando no anterior, o tema do curtailment, que atinge menos a geração distribuída, mas muito a geração centralizada. Tá? E ninguém está livre dele. Então, aqui as aplicações, né? Primeiro aqui essas fontes fósseis lá nos sistemas isolados da Amazônia, aquelas cidades lá que estão no ribeirinhas, que estão ali no meio da floresta e não tem como levar linha, e que estão todas no diesel. Da mesma forma, hoje existe uma demanda para clientes, consumidores que são atendidos pela rede elétrica, mas não tem demanda suficiente, ou em regiões, por exemplo, o agro, em que tem uma demanda enorme para irrigação e que não existe rede elétrica e que pode ser feito de forma distribuída. Esse é o mercado que existe hoje. Né? E existe, e até porque está ficando mais barato fazer de forma distribuída, isolada, do que levar rede. Né? Não necessariamente a gente vai ser sempre mais competitivo a rede. Em alguns lugares vai ser mais competitivo ter uma micro-rede. Tá? Reserva de capacidade, acabei já falando sobre leilão, e aqui é entregar essa energia no fim do dia, seja ela em qualquer nível, seja ela no residencial, no distribuído, no GC, ou até na transmissão. E, por último, a expansão otimizada, otimizar melhor esses recursos. Aí, em termos de benefício, a gente falou sobre os empregos, muito importante que é a competitividade, que é a redução da tarifa. Na hora que a gente coloca as baterias, você tem um ganho de competitividade. Hoje, quando a gente olha uma aplicação industrial, que é o load shifting, né, que é o deslocamento da carga na hora da ponta, existem hoje estados, né, quando a gente olha Pará, olha Bahia, esses estados, na hora que você tem uma tarifa de uso da rede muito alta na hora da ponta e ela fica menor fora da ponta, vale a pena você colocar uma bateria para que ela se carregue durante o dia e descarregue das 6 às 9 horas ali. Isso já compensa. Qual é o benefício da indústria? Ele traz competitividade, vai reduzir a tarifa, reduz até 10% de custo de energia, e é uma das linhas principais de custo na hora que você olha uma indústria. Tá? E, de quebra, traz um alívio para a rede, porque você está tirando um consumidor na hora da ponta, que é a hora mais crítica. Por último, aqui, não menos importante, que é a descarbonização também, menos emissão, muito no diesel hoje. Eu trouxe um exemplo aqui concreto, né, do off-grid, o que tem acontecido para fora também. Esse é um artigo que foi do ano passado, que ele chama Grid Defection, que é sair da rede. Está acontecendo hoje nos Estados Unidos uma migração, e em alguns estados onde a tarifa de energia da distribuidora está muito cara, esses consumidores eles estão começando a se desligar da rede elétrica,
porque na hora que você pega cidades ali, regiões, que você tem uma incidência solar grande, né? Então você olha Texas, a Califórnia, o Havaí, eles têm uma incidência boa solar, não tem período de neve, então ao longo do dia inteiro ele vai ter uma geração, e com a queda do custo da bateria, queda do custo do solar, ele começa a ter custos mais baixos para ficar fora da rede do que dentro. Então, na hora que você olha vindo aqui de baixo para cima, né? Honolulu, Kauai, San Diego, você está tendo a parte lá, o amarelinho ali, que é o custo que você está lá só na rede, né? E o off-grid, quando você anualiza. Você vê que a rede está muito mais cara em algumas regiões do que o off-grid. Então, fica mais barato ele estar no off-grid. E qual é a consequência disso? Quando um cliente sai da rede, vão sobrar menos clientes para compartilhar essa conta de quem está na distribuidora. E aí vai ficar mais atrativo você ficar off-grid. Então vai o outro off-grid. E a discussão lá hoje nos Estados Unidos é esse espiral da morte. Onde que isso vai terminar? Porque fica mais custo para quem está na rede e quem está saindo está ficando mais barato. Então esse é um fenômeno que a gente tem que olhar, né, com cuidado, mas que mostra que existe um potencial enorme de expansão em todos os aspectos aqui. Isso, a gente está ainda num cenário aqui no Brasil que a gente tem uma carga tributária altíssima na bateria, e mesmo assim, em alguns lugares, quando a gente olha distantes, onde você tem muita linha para construir, já está ficando de pé. Então, o residencial está começando a ver as coisas. Estou fazendo eu mesmo uma experiência lá para ver quanto que a gente consegue ficar off-grid, mas assim, está aparecendo que existe um espaço aqui. Tá? E fora, nem para ficar off-grid, mas só para você ter a sua resiliência, a independência da rede elétrica, faz todo o sentido. Tá? Trouxe como um exemplo aqui para ilustrar de forma prática. Tá? E para concluir aqui a minha fala, como que a gente está seguindo aqui, essa demanda está aumentando, já acabei explicando sobre tudo, mas essas barreiras que a gente tem hoje, né, os nossos maiores desafios, eu vejo, é o regulatório, né, está nessa discussão da consulta pública lá, a famosa CP39, que voltou, vai e volta, o negócio da tarifação, e a gente fica aqui aflito para a conclusão dela, mas espero que agora ela realmente saia e que dê segurança para esses investimentos e que a gente consiga ter mais receitas com esse ativo. E, em segundo, que não menos importante, a barreira tributária, 70% de imposto, né, o Rodrigo mencionou aqui, é imposto de bebida, de cigarro, entendeu? E é alguma coisa que está ajudando o setor, está trazendo mais expansão de renovável. Então, não faz sentido algum a gente ter uma carga tributária dessa para algo que pode destravar uma série de empregos, que pode trazer competitividade para a indústria, redução na tarifa. Então, não faz sentido algum uma arrecadação em cima de um ativo como esse. E outra, você vai arrecadar 70% sobre zero, é zero. Né? Então, tem que tomar muito cuidado onde que a gente pesa a mão nesse aspecto. Tá? Bom, os eventos aqui, acho que já o Rodrigo já mencionou, não vou repetir, para deixar espaço aqui para os colegas. Bom, obrigado pela atenção. E agora eu vou chamar, para continuar, o Otávio, pela ANEEL, para falar sobre a tarifa branca, aqui, a conexão aqui com a minha fala. Bem, bom dia a todos. Eu sou o Otávio, assessor do diretor Fernando Mosna, acompanho a equipe de assessoria dele há 4 anos. Estou há 15 anos na ANEEL e vou falar para vocês um pouco sobre a tarifa branca, o que muda para os consumidores e integradores. Como o Sérgio falou, a tarifa branca ela pode ser um grande impulsionador para os sistemas de armazenamento de pequeno porte. Vou começar escrevendo um pouco a estrutura e o funcionamento da tarifa branca. Aqui a gente tem uma figura mostrando uma composição típica de tarifa branca, a tarifa branca vigente na área de distribuição da Enel São Paulo. A linha preta é a linha comparativa da tarifa convencional, que é R$ 0,725 por quilowatt-hora. A tarifa branca, que são essas colunas em cinza, amarelo e vermelho, é uma tarifa composta por 3 postos horários, diferenciação horária, nos quais o posto fora ponta
ele é vigente em 85% do tempo e ele representa um valor com, em média, 14% de desconto em relação à tarifa convencional. Há, tipicamente, 1 hora de posto intermediário antes do período ponta e 1 hora depois do período ponta. Esse posto intermediário ele é um pouco mais caro do que a tarifa convencional, e durante 3 horas contíguas eu tenho um posto ponta. Né? A relação nessa tarifa específica da Enel São Paulo, relação ponta fora ponta, é cerca de 225%. Então, a tarifa ponta é 225% mais cara do que a tarifa fora ponta, que está vigente em 85% do dia. A tarifa branca está descrita no submódulo 7.1 do PRORET. Esse posto intermediário, o PRORET, o normativo, apresenta uma possibilidade que esse posto possa não estar presente na tarifa branca, ou ele possa ter uma duração distinta da proposta padrão. Tá? Mas, na prática, existe pouca possibilidade de alteração e de modulação desses parâmetros. Falando um pouco do contexto de criação da tarifa branca, do histórico e de como que ela se encaixa no contexto atual do setor. A tarifa branca ela foi concebida em 2011. Em 2011 concebeu-se a tarifa branca, ou seja, num contexto do setor elétrico que é bem distinto do contexto atual. Ela foi concebida inicialmente para fazer uma resposta de demanda no horário de ponta e só. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Ela, na prática, só foi efetivada em 2018, e em 2020 ela passou a ser disponível para todos os consumidores de baixa tensão, todos. Mas a adesão da tarifa branca ela foi, para não dizer irrisória, baixíssima. 69 mil unidades consumidoras de 76 milhões de unidades consumidoras de baixa tensão aderiram à tarifa branca. Isso representa menos do que 0,1% do universo de consumidores elegíveis. A título de curiosidade, alguém aqui tem tarifa branca? Bárbara? Então, essa é a realidade da tarifa branca, mas ela existe desde 2018. O que explica, ou o que tenta, quais os motivos pelos quais a gente entende que essa adesão foi tão pequena? Uma inércia comportamental do consumidor. O modelo de tarifa branca de opt-in, ou seja, o consumidor procurar a distribuidora, fazer a adesão, não funcionou na prática. Outra explicação, um baixo benefício econômico líquido a ser percebido por o consumidor. Para que um consumidor efetivamente se beneficie da tarifa branca, ele tem que ser capaz de fazer uma modulação de consumo. Sair do horário de ponta e consumir mais fora de ponta. Se ele não tiver essa possibilidade de modulação de consumo, ele, na prática, vai pagar mais caro. Porque vocês viram pelo gráfico ali, a tarifa do horário de ponta ela penaliza um consumo excessivo ou uma permanência de consumo naquele horário. Então, o consumidor ele entende que, possivelmente, ele não vai poder se beneficiar da tarifa branca. Outro aspecto é uma comunicação um pouco eficiente ao longo da história da tarifa branca, que contribuiu para essa baixa adesão. Então, como foi dito, desde 2018, desde 2011, um contexto em que ela foi criada, o setor mudou. Expansão de oferta de MMGD, passando de 3 GB para 48,5 GB em 2026, considerando a geração centralizada, como a Bárbara falou, já estamos aí no patamar de 70 GB. Isso e outros aspectos acarretaram um aumento da complexidade operativa do sistema. Temos aí a curva do pato, que está se tornando um problema comum operativo. E tudo isso fez com que houvesse uma necessidade de uma sinalização de preço horária para baixa tensão também. E o produto pronto que havia no âmbito regulatório da agência para fazer essa sinalização é a tarifa branca. Então, dentro desse contexto, as áreas técnicas da ANEEL apresentaram uma proposta que foi submetida à consulta pública número 46. O diretor Fernando é o relator dessa consulta pública,
período de contribuição já foi encerrado, as áreas técnicas estão analisando as contribuições, a Procuradoria também vai fazer a sua manifestação jurídica. A expectativa é que seja deliberado o fechamento dessa consulta pública em julho. E qual foi a proposta submetida à consulta pública? Aplicação automática, não mais uma adesão voluntária, da tarifa branca para consumidores das classes B1, B2 e B3 com consumo mensal maior do que 1.000 kWh mês, ou seja, consumidores, baixa tensão, que consomem bastante. Por que foi escolhido esse recorte? Esse recorte dos 1.000 kWh mês? Fizeram uma análise e viram que, dentro desse universo de consumidores representa 2,5% das unidades consumidoras, totais baixa tensão, mas representam 25% do consumo total de baixa tensão. Ou seja, a aplicação dessa medida nesse universo de consumidores tem um potencial alto de impacto sistêmico, atingindo aí 1/4 do mercado total de baixa tensão. De acordo com a proposta da área técnica, a implementação seria para o final de 2026, início de 2027. A gente ainda não tem certeza se é viável, é factível esse prazo, provavelmente não. Estão excluídos da proposta os consumidores baixa renda e beneficiários da tarifa social. A consulta pública ela teve uma participação massiva do setor, com 83 entidades que contribuíram, mais de 1.000 páginas em contribuições, todo o setor, distribuidoras, associações, conselhos, órgãos de defesa do consumidor. Foram realizados 3 workshops temáticos no início desse ano, para debater especificamente essa proposta, um envolvendo consultorias especializadas, outro envolvendo associações e um, por último, responsável por debater os aspectos de comunicação da tarifa branca. Como contribuições da consulta pública, nós recebemos aí muitas contribuições que ressaltaram aspectos positivos e favoráveis da proposta, como uma possibilidade de realmente chegar-se a uma eficiência sistêmica, com mitigação da curva do pato, redistribuição e modulação da carga, possibilidades de ganhos econômicos, de redução da conta de energia. De acordo com os consumidores que já migraram para a tarifa branca, de forma voluntária, houve uma redução média de 4,82% na conta de energia. Só que a gente sabe que esse número está enviesado. Por quê? O consumidor que migrou voluntariamente, ele fez a conta. Ele sabe que era mais vantajoso para ele, ou ele sabe que ele tinha a possibilidade de mudar o consumo dele, ou o consumo dele, sem mudança alguma, já era favorável perante a tarifa branca. Então, num universo maior de consumidores, esses 2,5%, que são quase 2 milhões de unidades consumidoras, provavelmente não haveria uma redução dessa magnitude no consumo. Tá? De maneira contraproposta, quais são os riscos que a sociedade vê e que o diretor Mosna já endereçou no voto dele? O risco de penalização dos consumidores. Esses consumidores que não têm flexibilidade nem possibilidade de mudança de consumo, eles podem acabar tendo aumento de custo, de dispêndio com a sua conta de energia, né? As contribuições falam muito que o desenho atual da tarifa branca ela acaba mais punindo o erro, ou seja, a manutenção do consumo no horário de ponta, do que premiando o acerto, deslocando o consumo para o horário fora ponta. Algumas das contribuições falam de um sinal econômico pouco efetivo. A gente viu que a tarifa branca foi desenhada num contexto de 2011, contexto que não se assemelha nem um pouco ao contexto que nós vivenciamos agora. Mas, contudo, foi uma ferramenta que foi utilizada pela área técnica para compor esse primeiro passo de sinalização de tarifa horária para o mercado de baixa tensão. Era uma ferramenta pronta na prateleira, mas, de fato, ela carece de uma aderência maior aos custos e à dinâmica do setor hoje em dia.
Um outro ponto destacado foi insegurança jurídica para o consumidor MMGD. Muitos desses consumidores, objeto dessa medida, têm instalação de MMGD. E, à medida em que você vai passar a ter 3 postos tarifários, a injeção na rede, tipicamente, do excedente de MMGD é feita no horário fora de ponta. Se você fosse utilizar os créditos excedentes no horário de ponta, esses créditos valeriam menos na mesma relação entre as tarifas, ponta e fora ponta. Então, só para contextualizar um pouco melhor, essa medida dessa proposta da CP 46, ela é o primeiro de muitos passos que serão tomados pela agência num contexto de modernização tarifária, de desenvolvimento de novas modalidades tarifárias, observando-se aí já a abertura do mercado, que vai ocorrer em breve. Então, dentre essas propostas integradas que a ANEEL está fazendo, tem os sandboxes tarifários, que são experimentos controlados, envolvendo amostras reduzidas de consumidores em algumas das áreas de concessão, em que as empresas, as distribuidoras, já estão aplicando tarifas diferenciadas para verificar o comportamento e a resposta dos consumidores. Em alguns desses experimentos, estão sendo aplicadas tarifas, por exemplo, parecidas com a tarifa branca, mas já com sinais econômicos um pouco mais intensos e mais aderentes à realidade operativa do setor, inclusive com um 4º posto, um posto super econômico, que teria uma tarifa muito baixa ali nas maiores horas de irradiação solar. E como é que se encaixa o contexto, os sistemas de armazenamento dentro desse contexto proposto de tarifa branca obrigatória para consumidores acima de 1.000 kWh mês? Bem, se efetivamente essa proposta for homologada pela diretoria, de um dia para o outro, umas 2 milhões de unidades consumidoras de baixa tensão passarão a ter aplicação de uma tarifa horária, com sinalização horária. E a gente entende que o sistema de armazenamento, com automação inteligente, tem uma complementariedade muito grande com essa tarifa branca. Ele pode, efetivamente, mitigar ou até mesmo eliminar os principais argumentos e riscos dessa implementação da tarifa branca, que são: o consumidor tem dificuldade, não consegue mudar os hábitos de consumo, fazer o deslocamento de carga. O consumidor tem uma inércia comportamental para fazer uma variação de consumo ao longo do dia. Os consumidores perderiam ou seriam mais onerados com a tarifa branca. Com o sistema de armazenamento, esses riscos são mitigados, na medida em que você consegue carregar o sistema de armazenamento, a bateria, no horário fora ponta e utilizar a energia armazenada no horário de ponta. A adoção do sistema de armazenamentos também conseguem maximizar e potencializar os argumentos a favor e os ganhos esperados com a aplicação da tarifa branca. A gente viu que a gente tem, na tarifa da Enel, uma diferença aí entre 225% entre o posto fora ponta. Entre o posto fora ponta e o posto ponta. Isso gera uma possibilidade de ganho e de economia na conta muito grande. Automatiza a resposta à demanda. Uma resposta automatizada gera economia real inconsistente. Além disso, uma mudança na resposta, no consumo do consumidor, vai potencializar a mitigação, a redução da curva do pato, e a gente entende que potencializa a criação de modelos de negócio nesses sistemas de armazenamento. Explorando aqui algumas possibilidades que podem surgir com isso. O sistema de armazenamento ele passa a ser um ativo gerenciável e não um mero backup de energia. Você, efetivamente, poderá economizar e ganhar com esse diferencial tarifário, né? Na medida em que você carrega em fora ponta e descarrega na ponta. Sistema de armazenamento
como gestor de fluxos em redes saturadas. A utilização de sistemas de armazenamento com MMGD em redes que têm inversão de fluxo, em redes que têm restrição de injeção, em que os pareceres de acesso estão sendo negados pelas distribuidoras, pode ser uma solução para viabilizar a conexão de novas unidades consumidoras com esse sistema híbrido conjugado, né? Além disso, a injeção acontecendo a injeção do excedente de créditos da MMGD, que foi armazenado na bateria durante o dia, sendo injetado na rede à noite, vai ser valorado na tarifa de ponta, vai ser valorado a uma tarifa maior. Aqui está extrapolando para algumas outras possibilidades. Com a tarifa branca, você passa a ser economicamente interessante você utilizar o seu veículo elétrico para injetar energia na sua casa, na rede. O V2H, lembrando que o V2G ele é vedado pela regulação. Você não pode injetar a energia da bateria no grid, na rede de distribuição da energia da distribuidora. Outra modelo de negócio aí que a gente pode vislumbrar é um BaaS como um BaaS as a Service, como um serviço de resposta à demanda, com possibilidade de economia via arbitragem tarifária. Então, a tarifa branca, ela efetivamente abre um leque de possibilidades aí, e o mercado que vai ser atingido por essa proposta é um mercado relevante, 25% do mercado de baixa tensão. Aqui, para finalizar, então, a minha apresentação, eu falo de alguns riscos e desafios relacionados a essa proposta, né? Sempre tem o risco de saturação de rede, né? Seja com conexões de MMGD novas, ou conexões simples e puras, ou conexões associadas com sistemas de armazenamento. A rede encontra-se muito saturada e sempre tem entraves nessas novas conexões. Um dos argumentos apresentados pelas distribuidoras na consulta pública da tarifa branca é um certo gargalo ali na questão da medição inteligente. Como a tarifa branca pressupõe a instalação de medidores inteligentes, as distribuidoras apresentaram que esse prazo esperado de implementação até final de 2026 seria infactível devido à necessidade de instalação massiva de medidores. Além disso, tem uma questão relacionada a como é que o custo desses medidores seria reconhecido na tarifa, uma vez que não seria uma decisão empresarial da empresa, da distribuidora, a compra e instalação desses medidores, e sim uma determinação da ANEEL. A distribuidora normalmente teria que esperar até o processo de revisão tarifária para ter incorporação do custo desses medidores na tarifa. Então, tem toda uma discussão associada de como é que esses novos medidores, decorrentes da necessidade de instalação pela proposta da tarifa branca, seria reconhecido na tarifa. Isso também vai ser discutido nas contribuições. Além disso, a questão da calibração da tarifa branca. A gente viu que a tarifa branca foi construída num contexto anterior, ou seja, ela herda uma calibração, uma forma de concepção e de estrutura que não se adequa mais à realidade operativa do setor. Então, haveria também a necessidade de evolução, discussão e aprimoramento desses parâmetros da tarifa branca, relação ponta, fora ponta, intermediária, duração dos postos, número de postos, enfim. E, por último, a segurança jurídica para os consumidores de MMGD. Esse assunto está sendo estudado pela Procuradoria. Enfim, muito obrigado, pessoal. Era isso que eu queria apresentar. Obrigado, Otávio. Parabéns pela apresentação, e é muito animador ver a tarifa branca evoluindo, né? A gente sempre teve essa expectativa, e na hora que você mostra a possibilidade de exportar naquele momento, né? Os desafios eles estão ali, mas não são nada que é muito difícil, não. Até porque medidor, hoje esses consumidores de 1000 kWh já estão com medidor inteligente por causa de fraude, né? Então essa realmente não. Obrigado. Tá ligado, tá ligado. Tá bom. Dá para ouvir agora? Tá? Já tá baixo. Tá bom, obrigado, Otávio. Vamos chamar a próxima aqui agora, a Janaína
para falar lá sobre armazenamento de bateria e sua bancabilidade, sobre financiar. Bom, vamos lá, gente. Acho que vou mudar um pouquinho aqui o começo da minha apresentação, só para dar uma agitada aqui, para a gente dar uma energizada aqui, tá? Quem aqui tem já bateria em casa? Pouquíssimos, né? Quem aqui financiou? Quase zero, né? Praticamente é isso. Então, acho que aqui é um ponto para a gente também se refletir, até do que a gente está falando aqui de impulsionar o mercado, que também começa pela gente. Né? A gente parte desse princípio da gente entender, da gente passar por essa experiência e a gente conseguir vender isso daqui e levar para frente e chegar e avançar. Tá? Então, vou explicar um pouquinho aqui do Banco BV. É um banco aqui privado. A gente tem 102 bi de carteira dentro do banco. 37 anos, então muito bem robusto aqui, junto com o Banco do Brasil, o Grupo Votorantim. Nosso forte é o varejo. Praticamente aqui somos líderes de financiamento de veículo por 13 anos consecutivos. Somos em financiamento solar aqui pela Green 10 vezes consecutivas. Temos um empréstimo com carro em garantia também e somos líderes do mercado. Tá? E outras linhas de financiamento. No atacado, a gente também tem linhas para baterias, quando a gente fala de armazenamento maiores, de porte maiores. Então, isso acarreta ali também dentro do corporate. E, por fim, a gente vai aqui agora entrar no cenário macro. Né? Então, o que o banco apoia os integradores e como a gente olha o setor como um todo. Tá? Então, a gente vem de um contexto aqui que vocês estão ouvindo muito aí, que é a própria atenção ali das guerras que estão acontecendo ali, Irã, com os Estados Unidos ali. E isso impacta o quê, né, no nosso dia a dia? Faz justamente com que a gente tenha preços mais voláteis, a questão de logística aqui acontecendo de forma que pode atrasar aqui, principalmente quando a gente faz a importação desses equipamentos. A gente tem praticamente aqui toda a vulnerabilidade desses choques, porque a gente acaba sofrendo. Sobe dólar, baixa dólar. A gente vê toda essa questão econômica se refletindo. E um dos principais pontos aqui que a gente tem é uma concentração da China. Por que lá? Porque lá é a maior cadeia produtiva quando a gente fala de polo silício, da própria questão. E aí, o que a gente vê com esse gráfico? Que toda vez que a gente tem um pico, que é o que aconteceu ali em meados de 2020, 2021, que foi quando a gente cresceu o kit fotovoltaico, né, na geração ali, a gente vê isso daqui acontecendo a partir aqui de 2024 também. E o que isso significa? Que o preço vai ficar mais barato, porque isso está com alta demanda lá, vindo para cá com preços mais reduzidos. Então, isso fomenta cada vez mais o nosso mercado aqui para incrementar esse processo. E olhando para o Brasil aqui, quais são as nossas oportunidades? Acho que todo mundo aqui comentou muito, né, da matriz elétrica, que a gente pode gerar aqui benefícios, ter previsibilidade, ter mais segurança, né, com o armazenamento aqui. Gera também aqui a questão das próprias oscilações que a gente está tendo, né? Apagões, principalmente aqui em São Paulo, né? Quem está vivendo aqui, a gente percebe bastante que isso é algo mais recorrente no dia a dia. Então, isso faz com que as pessoas entendam. Vou pegar até o exemplo aqui que foi a Ju, acho que trouxe, de um caso de uma pessoa que precisava da bateria justamente por uma necessidade de saúde. E isso a gente vê no dia a dia, né? Quando a gente coloca. Não é só os grandes hospitais, a gente tem pessoas dentro de casa que têm uma necessidade de ter a rede elétrica e ter essa geração de qualquer forma, para a saúde, para se manter ali adequado. Então, isso faz com que a gente tenha aspectos além do que a gente fala só de um backup de energia, né? Também para a sua própria sobrevivência. E um dos pontos aqui é a própria limitação aqui, que é a geração intermitente que acontece e descasada com o consumo, que acabamos de ter uma aula aqui de toda a questão de tarifa branca, que
colabora com isso. Então, dado todo esse cenário do Brasil, a gente tem uma tendência muito grande de ter muitos approaches para buscar essa venda e ensinar o próprio cliente final ao que gera o benefício da bateria. E ela começa por vocês. Olhando aqui a solução de BESS, né? Qual que é a viabilização desse mercado? Eu vou muito além do que a gente fala só do que a bateria é possível, mas do que ela pode trazer também para mais coisas. Porque a gente sabe que ali o integrador, né, vocês aqui da ponta, vocês não estão só vendendo uma bateria, um kit fotovoltaico. Muitos aqui têm questão de ter automação dentro de casa, venda de ar-condicionado. E isso também apoia para que a gente consiga passar para o cliente o que isso pode impulsionar. Além de ele ter o armazenamento, ele consegue também fazer uma redução e colocar mais coisas dentro de casa, que muitas vezes ele quer também, mas ele não tem essa alternativa, porque ele não consegue ver. E sem o conhecimento, vai ficar mais difícil, porque ele vai pensar o quê? Vai aumentar mais ainda a minha conta de luz. Então, isso também ajuda a gente a ter mais consumo acelerado, mais otimizações aqui, além de só o armazenamento como um todo. Um dos outros pontos que a gente vê aqui é como que o banco não entra no fim, né? Entra desde o início. Por quê? No final do dia, se a gente não conhece no início o que é necessário para aquela venda, para aquele projeto, a gente vai chegar no fim só sendo um receptor, e muitas vezes a gente não vai entender a necessidade. Então, por isso que é importante a gente estar envolvido desde o início da operação. E a gente fala que o integrador é o elo entre o cliente final, banco, distribuidor. Mas, no final do dia, todos eles têm que caminhar muito junto para a gente ter a melhor solução. E talvez hoje a gente nem tenha a melhor solução de financiamento de bateria, mas a gente está aprendendo, e a gente vai aprender junto. Porque esse é o aspecto que a gente tem de um mercado que está crescente e tem grande espaço ainda, e é só o comecinho aqui, né? Então, acho que esse é o grande aspecto de quando a gente fala de macro aqui e de viabilidades. Mas nem tudo são flores, né? A gente também olha aqui quais são os principais pontos que a gente tem e que tem que tomar cuidado e que pega aqui para a gente. Um é a própria capacidade técnica. Então, por isso que é muito importante aqui, vir aqui com muito orgulho assim, de ver que essa parte da tarde vai ser mão na massa, né, no bom sentido da gente aprender junto, entender como instala uma bateria, entender como faz o processo, porque isso vai gerar segurança para você fazer a instalação, o cliente se seguir seguro, e as próprias instituições financeiras também terem a credibilidade de que aquela instalação vai ser boa. Vai ser boa para o cliente, porque vai gerar o que ele precisa, e também vai ter a prestação de serviço adequada. Porque, no final do dia, depois isso pode virar uma inadimplência. O próprio risco da tecnologia. Ela está começando. Então, vai ter um momento de obsolescência, vai ter um momento de degradação, e a gente tem que estar preparado para esse movimento de manutenção e de cuidado com a própria instalação que a gente vem fazendo para a casa dos clientes. Outro ponto é a questão regulatória, aqui, que os meus colegas comentaram bastante, acho que a gente acompanha muito de perto, é uma questão ali que a gente tem uma luta ainda, né, para perseguir aqui e tudo mais. E a entrada de novos fornecedores. Como é um mercado que está crescente, todo mundo quer entrar, quer tirar ali, né, os seus méritos dentro de um mercado que está começando. E, com isso, o que acontece? Você tem baixa qualidade de entrega, você tem fraude, e tudo isso acarreta em um processo operacional que acaba deixando dinheiro na mesa. Dinheiro na mesa do cliente, que não vai estar satisfeito. Dinheiro de vocês, que muitas vezes estão lá fazendo a instalação, estão esperando o equipamento e não chegou, e não é por culpa de vocês, é por conta de uma distribuição ou um fornecedor. Então, é muito importante que vocês conheçam a cadeia que vocês estão. Justamente, pegando bons parceiros aqui, acho que a gente tem um leque aqui dentro dos parceiros da Bisolar aqui que a gente são confiáveis, e, ao mesmo tempo, como que a gente coloca isso daqui em prática
para a gente fazer a condução do dia a dia e passar essa segurança. Então, de forma macro, o banco ele vem olhando todos esses aspectos, sendo prós e contras, e eu acho que aqui na balança fica muito mais o viés positivo, porque é um mercado que está crescendo, tem muita gente aqui boa, todo mundo aqui se qualificando, vocês vão ser os primeiros impulsionadores que saem daqui da mesa, né? Que saem daqui da sala já conhecendo e estando mais preparado para o dia de amanhã. Então, conto com vocês aí na parte da tarde, para que a gente fale na prática aqui como usar o financiamento e também usar a IA. A IA está no nosso dia a dia, inteligência artificial. Como que a gente usa ela para alavancar vendas, para saber como a gente otimiza até a nossa gestão financeira dentro da empresa que a gente está, como a gente coloca isso para frente. Então, além de ajudar no financiamento, o banco também quer ajudar a proporcionar para vocês uma experiência de como a gente usa a IA para acelerar esse propósito de como a gente coloca mais venda no mercado. Tá? Acho que de informações gerais é isso. Quero deixar aqui aberto para que todos os parceiros, dúvidas, sugestões e tudo mais, o banco sempre está receptivo para que a gente receba e construa junto uma solução viabilizadora para esses novos negócios. Tá? Acho que é isso. Obrigado, Janaína. Acho importante saber que tem dinheiro para construir. É fundamental. Agora, o Silvio, pela Grova, te falar aqui do mapa da mina, né? Como ganhar com armazenamento no Brasil. Bom dia. Obrigado, AB Solar, pelo convite. Parabéns pela organização. Eu vou aqui usar meu tempo para contar histórias. Esse vídeo foi produzido por um dos nossos parceiros, que trabalha com armazenamento com a gente, e a gente vai contar a história primeiro do Alemão. O Alemão ele tem um restaurante em Ilhabela, na área isolada. Ilhabela, litoral de São Paulo, a energia da concessionária só chega de um lado da ilha, do outro lado da ilha ela é totalmente isolada. Então, o Alemão viveu muitos anos no diesel. E aí ele fez um sistema solar com armazenamento, com um inversor off-grid da Grovat de 5 kW e 2 baterias da Dynes de 10 kW cada uma, somando aproximadamente 20 kWh. Quando eu estive lá e tirei essa foto, ele ligava o gerador todo dia ainda. O sistema não dava conta. O que o Alemão fez? Substituiu o sistema da esquerda pelo sistema da direita. Totalmente Grovat, com um inversor de 10 kW e 10 módulos de bateria de 5 kW cada, ou seja, 50 kWh de bateria. A última vez que eu estive lá, ele falou que em um mês ele ligou o gerador 2, 3 dias. Por quê? Porque estava nublado e chovendo. E o que o Alemão me falou? E ele me ligou semana passada. Ele quer dobrar esse sistema. Ele vai duplicar esse sistema. Ele quer ficar livre do gerador diesel. Ainda em Ilhabela, essa aqui é uma residência ou uma mansão de um francês. Ele não mora lá, ele vem por alguns meses, fica no Brasil, depois volta para a França. E ele colocou o solar porque o gerador diesel dele quebrou. Ele também está totalmente isolado. Na falha do gerador diesel, ele resolveu instalar um sistema solar. E aí aqui já conta com 2 inversores de 5 kW, então 10 kWh de inversor, mais 30 kWh de bateria.
Da última vez que ele teve lá em Ilhabela, o sistema atendeu totalmente. Ele ficou 2, 3 meses, recebeu visita, casa cheia, e o sistema solar deu conta. O que ele pediu para fazer? Ele pediu para instalar o gerador diesel de volta. Olha que engraçado, a mudança de mentalidade que acontece quando a gente fala de armazenamento. Ele viveu por décadas no gerador diesel. E por mais que o solar tenha funcionado, atendesse ele totalmente, ele ainda quer um backup do diesel. Essa é a história do restaurante Tangará, do chefe Tonhão, que tem a mesma situação, está no sistema isolado e sempre funcionou no gerador diesel. Imagina o diesel que faz fumaça, tem cheiro, faz barulho, num restaurante, em praias maravilhosas como tem em Ilhabela. E ele, o Tonhão, também colocou um sistema solar. E o Tonhão, ele manteve o próprio backup dele. Os dois inversores da esquerda, que somam 10 kW, são os que estão funcionando hoje. E o inversor da direita é um backup. É um modelo mais antigo, que ele não quis tirar, porque na eventualidade de ter alguma falha, ele já tem o backup dele lá conectado. Essa daqui, vamos mudar de ilha, vamos para o Rio de Janeiro. Essa aqui é a pousada do Piléu. O que o Piléu falou? Silvio, eu perco o cliente toda hora que cai a energia. Imagina no verão você voltar da praia e não ter um ar-condicionado para ligar. Então, ele está com problema de backup. Ele não tem problema de injetar na rede. Ele tem problema de falhar a energia. Então, ele colocou também um off-grid, mesmo podendo conectar na rede. Um off-grid com uma bateria de 10 kWh aproximadamente. Vamos sair das ilhas, vamos para o sistema rural. Bom, rural, por natureza, a gente sabe que tem muita falha de energia. Mas não é o caso aqui. Aqui ainda é um rural isolado. O engenheiro Oscar me contou que ele estudou, comparou, pediu para a distribuidora levar a energia até esse ponto, então fazer uma rede de distribuição interna nessa fazenda, ou colocar um sistema totalmente off-grid. O off-grid ficou mais barato e mais rápido de ser implementado. Aqui tem uma característica que ele ainda precisa partir uma bomba. E aí, à tarde, a gente vai explicar como a gente faz um sistema de armazenamento também com partida de bombas. Vamos sair do campo, vamos para a cidade. Mansão em Alphaville. Já tinha o sistema fotovoltaico instalado, ele resolveu colocar armazenamento para apagão. Aqui são 3 inversores porque eles trabalham em paralelo. E aí é um sistema trifásico. Vamos explicar isso também à tarde. Curiosidade desta residência. Tudo isso daqui ele vai tirar. Ele está trocando por um outro sistema de armazenamento muito maior, porque ele quer simplesmente a casa inteira dele no backup. Sabe a história do backup? A gente tem a saída de backup, a saída de emergência. Ele quer a casa inteira dele sendo atendida por baterias. Vai ser um sistema muito maior do que esse. Continuando, uma história de sistema instalado, funcionando, dá até para ver o inversor Fronius ali. Já estava um fotovoltaico instalado e o Bruno, ele é médico e ele atende da casa dele. E ele começou a ter problema lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Ele não tem longas falhas de energia, mas ele tem constante. Então, cai a energia por 10 minutos, no outro dia cai a energia por 5 minutos. Isso começou a atrapalhar o trabalho dele. Então, ele resolveu expandir o sistema com armazenamento. A expansão, inclusive, de módulos. Os módulos estão ligados no novo inversor da esquerda, né, o SPH da Grovat. Então, ele ligou os módulos e a bateria. Então, ele expandiu o sistema dele com armazenamento. E a última história,
da SFX, que está aqui presente, é o sistema da Carolina. A Carolina, ela na pandemia, ela foi morar lá em Valinhos ou Vinhedo, interior de São Paulo, e começou a trabalhar de lá. Ela é arquiteta. E também teve a mesma questão do Bruno, trabalhando remotamente, quando falhava, tinha falha de energia, ela não conseguia trabalhar, então ela resolveu colocar um sistema de backup. Aqui, ela não precisou expandir o sistema, manteve o sistema instalado e ela agregou um off-grid com a bateria da Grovat. Qual que é o primeiro passo, então, para a gente fazer essa caminhada de ganhar mais, chegar na mina e ter mais projetos, vender mais, aumentar o faturamento? Primeira coisa é a gente ouvir histórias. A gente precisa ouvir as histórias dos clientes agora. Porque é diferente da gente vender um sistema solar on-grid, que a gente já vai com a história mais ou menos pronta, né? Olha, se você vai economizar. Né? Quando a gente vende o on-grid convencional, a gente basicamente traz o benefício da economia. No armazenamento, não. Cada um tem uma história, cada um tem uma necessidade. Então, a gente precisa mudar a forma de abordar o cliente. A gente precisa ouvir muito mais. Entender a dor do cliente, entender a necessidade do cliente, ouvir a história do cliente. E aí, o segundo passo é o que a gente vai fazer hoje à tarde, que é conhecer a solução, entender da solução, saber dimensionar, conhecer os produtos, os fornecedores, as opções que temos no mercado. E isso a gente vai falar à tarde. Rápida, um slide para resumir Grovat. A Grovat já está há 10 anos no Brasil, mais de 10 anos no Brasil, mais de 70 funcionários, um galpão de 3 mil metros quadrados em Santo André, um outro escritório em Santo André, e nós vamos mudar, hoje nós temos 2 locais, nós vamos mudar para um novo galpão, maior, mais moderno, um centro de distribuição mais moderno do que a gente está hoje, para resumir para vocês que a Grovat está há 10 anos e está investindo para continuar no Brasil. Nós somos a empresa que mais tem inversor instalado no Brasil e ficamos, e agora vamos forte no armazenamento. Muito obrigado. Muito bom, Silvio, obrigado. É interessante ouvir as histórias, né? É muito legal e você vai conseguindo ver de forma concreta, e a venda consultiva, é isso que você falou. É diferente de vender só o solar, né? A bateria, eu vejo nos sistemas de grande porte a mesma história. Tem que ir lá entender no detalhe e você vai resolver um problema diferente. Mas no fim do dia, é muito interessante ver que tem muito negócio, muito sistema acontecendo. Agora, vamos lá, até nesse lado aqui, né, falando de nanogrid, microgrid, integrando a solução para a transição. O Murilo, pela VEG, falar um pouco da experiência, das suas histórias aí também. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, me chamo Murilo Fabres, faço a coordenação regional, especificamente do Centro-Oeste da VEG. E gostaria de iniciar agradecendo o convite de falar um pouquinho de armazenamento. É um nicho muito forte que a VEG vem atuando, e não só o armazenamento em si, mas também na área de energia. Então, a VEG hoje não se posiciona apenas como solar. Na verdade, solar talvez seja uma das menores áreas que a gente tem interesse agora, pensando no novo mercado. Então, a gente está voltado para armazenamento, digitalização, parte de sustentabilidade, então SG, como eletromobilidade, também faz parte disso. Tá? E antes de começar o tema da palestra, que é algo bastante questionável, porque é um novo mercado, talvez muitos de vocês nem ouviram ainda esse termo, tá? Gostaria de parabenizar a B-Solar pela atuação de levar informação a muitos integradores, inclusive alguns que estão nos assistindo, de armazenamento. Porque semana passada eu estava lá no Mato Grosso do Sul e 100% dos integradores que eu visitei, todos falando de armazenamento. Então, solar não está fadado a ter uma decadência
né, em questão de utilização. Na verdade, a gente tem as regulamentações justamente para cada vez mais ir progredindo e aumentando a capacidade solar no sistema. Porém, nesse caso, o armazenamento tem hoje uma grande possibilidade, né, de adequação ao mercado e de aplicação no Brasil. Então, o próprio Sérgio citou no início da palestra sobre esse delay tecnológico que o Brasil tem de aplicação de tecnologias e até, gostaria de mostrar um pouquinho aqui, sobre outras tecnologias. Então, muitos integradores que eu visito acabam citando, poxa, se eu entrasse no solar lá em 2019, 2020, foi um boom do solar, ou até em eletromobilidade, até ano passado, muitos integradores utilizavam para entrar em eletromobilidade e, de certa forma, não só pela sustentabilidade, mas todo mundo aqui tem uma empresa, tem que manter a empresa funcionando. E eu trago para vocês não só a parte de armazenamento, porque hoje a gente tem um workshop muito interessante à tarde, até trouxemos nossas baterias aí para fazer a aplicação, mas não só a parte de armazenamento voltado para o residencial, mas um conceito que vem cada vez mais tomando o mercado, que é nanogrid e microgrid. Microgrid, todos aqui acredito que conheçam, até por uma questão de aplicabilidade, a gente tem hoje mais de uma fonte de geração, tá? E formando ali uma conversa entre talvez um gerador a diesel e um solar e baterias, ou até biomassa, eólica, temos diversas outras fontes. Só que nanogrid é um tema que cada vez mais vocês vão ver sendo pautado. Tá? E a WEG está focada nesse ponto. Tá? O mercado ele tem ganhado mais os olhos, voltando agora para a geração residencial e menores armazenamentos. Isso quer dizer que é um volume menor? Não. Na verdade, a geração centralizada sempre teve um foco, principalmente do investidor, como se fosse a única forma de a gente remunerar ou talvez ter grande escala. Mas, na verdade, o mercado residencial, e falando aí de baterias já com o tema da palestra, ele tem uma possibilidade muito grande da gente cada vez mais inserir sistemas, e não só na parte de geração. Então, nesse caso, tá, até falando de encontro com o que a gente já foi pautado pela banca, esse delay do mercado. Então, muitas vezes a gente não tem acesso a essa informação, por isso o trabalho tão importante da AB Solar, de levar essa possibilidade de mercado, e hoje a WEG vai trazer aqui como oportunidade. Quando eu recebi o convite da AB Solar, pensei muito o que a gente poderia falar para integradores que hoje estão focados em armazenamento. E justamente esse é o ponto, pessoal. Solar é uma curva que, claro, teve uma ascendência de forma abrupta. Eletromobilidade ainda está se consolidando, muitos estados ainda estão se adequando. Falo porque visitei Mato Grosso do Sul recentemente. Até 1 ano e meio atrás não se falava em eletromobilidade lá. Raramente tinha um integrador que atuava exclusivamente para a eletromobilidade. E hoje a gente sabe que é um mercado totalmente rentável. Tem até empresas que atuam fazendo filiais de eletropostos. Então, um mercado totalmente rentável. E o BESS não é uma perspectiva, né, é um mercado atual. Então, não à toa, tem tantos integradores aqui tão capacitados, voltados para esse mercado. E, claro, aí sim convergimos no nanogrid. Nanogrid nada mais é do que um sistema onde a gente consegue fazer adequação de diversos outros sistemas dentro de uma residência, de um pequeno comércio, fazendo a leitura e gestão dessa energia. Então, a gente não está falando apenas de um sistema de geração de energia. E isso talvez seja muito pontual. Eu estou falando de toda uma residência ou todo um comércio gerido por um único sistema, um único software, onde faz talvez uma otimização de energia, uma redução dessa utilização da rede. Claro, tivemos hoje a apresentação de alguns players do mercado como sistemas de geração de energia voltado para híbrido e off-grid. Porém, eletromobilidade também é um ponto importante nesse caso, e cargas inteligentes, ou seja, gestão dessas cargas para utilização de forma mais inteligente. Então, nanogrid nada mais é da gente trazer um sistema onde consigamos fazer uma gestão mais pontual. Tá? E, claro, isso de acordo com a digitalização, temos diversos casos onde, utilizando cargas, onde tem o controle, talvez um multimedidor inteligente ou outros equipamentos, a gente consiga centralizar isso tudo num único sistema. E, obviamente, microgrid aplicado a diversos comércios. E, nesse caso, é semelhante ao que a gente está falando sobre nanogrid.
Só que microgrid já é um conceito já mais difundido no mercado. Eu consegui utilizar outras fontes de geração num único sistema. Só que a gestão dessas fontes é a cereja do bolo. Porque, antigamente, até falando um pouquinho de geradora diesel, tinha diversos players voltados para essa área, onde necessitava de uma adequação ao solar para o gerador diesel. Atualmente, o intuito é retirar esse gerador a diesel para colocar mais fonte solar, talvez um armazenamento, e aí sim fazer essa transição. Então, o microgrid nada mais é do que uma aplicação maior, em maior escala do que o nanogrid. Aplicados a agronegócio, comércio, indústria, energia, eletromobilidade e também juntamente com o solar. E aí, pensando em trazer oportunidade ao integrador, temos diversos cases em diversas áreas. Muitos de vocês aqui conhecem a WEG pelo posicionamento, até uma maior capilaridade na parte industrial e agro. Tá? Então, temos hoje diversos cases voltados para a área do agronegócio, não só soluções como solar, mas também bombeamento, pivô de irrigação. E uma das oportunidades para o agronegócio que a gente vislumbra na microgrid, até utilizando tanto solar quanto BESS, é justamente esse alto custo do diesel. Então, o alto custo do diesel, alto custo de manutenção de gerador, parte de instabilidade de rede, foi citada aqui sobre essa necessidade que o agro tem de energia para evolução, e muitas vezes não chega energia. Então, a gente sabe desse déficit no mercado e a gente atua de forma contundente em cima do mercado agro. E, claro, uma indisponibilidade de demanda necessária para atendimento de todas as cargas do cliente. Então, a gente está falando de cargas muito potentes, onde muitas vezes o trafo ou a rede em si já não tem a capacidade de absorção. Então, nesse caso, trouxemos aí solar e BESS para aplicação. O BESS, vocês vão ver que está presente em todas as nossas soluções atuais, justamente porque quem usa o BESS hoje apenas para backup costumo dizer que está utilizando uma bazuca para matar uma formiga. Porque o BESS hoje, pessoal, principalmente nas vendas que a WEG está tendo, voltado para o industrial e agronegócio, não é para backup. É para peak shaving, load shifting, entre outras aplicações que já foram explicadas aqui na frente. E aí sim a gente tem um empilhamento de receita e talvez queira um backup. Um backup de 1 hora, 2 horas. Apenas para backup, tu está se limitando com um equipamento muito mais versátil do que propriamente abastecer em momentos de queda de rede, apesar de a gente saber das instabilidades. Um outro ponto é carregamento de ônibus elétrico, mas podemos generalizar como carregamento, eletromobilidade. Nesse caso, a gente está falando de aumento de demanda de energia. Então, quando a gente faz a aplicação de um carregador veicular na rede, entende-se como uma carga de alta potência. Então, não é só uma tomada. Então, nesse caso, muitas vezes tem que ter uma readequação de rede naquele caso, e muitas vezes o cliente não consegue fazer essa readequação, ou não quer pagar, ou tem uma disponibilidade da concessionária para fazer essa troca. Então, nesse caso, a melhor solução, até coloquei ali como sistema BESS. É uma baita solução, porque isso anda em conjunto. Todas essas áreas que a gente está citando, geração de energia, eletromobilidade, eficiência energética e armazenamento de energia, andam juntas. Então, naturalmente, a gente vai ser levado a utilizar BESS e também um gerador fotovoltaico, porque ele vai ter mais energia e consumir menos da rede. Para a indústria. Então, aqui na indústria, a gente tem um prato cheio, não só para a parte de solar, mas para tudo quanto é tecnologia que eu citei. Temos cliente com limitação de demanda contratada, a gente tem ali uma possibilidade elevada sobre um peak shave, para o BESS. Indisponibilidade de aumento de demanda, então uma limitação talvez até do próprio cliente, de aumentar essa demanda, alto custo com consumo de diesel, e necessidade de aumento de produção com consequente aumento de energia. Então, ele fica amarrado ou engessado para melhorar ou aumentar a sua produção, justamente porque ele tem uma limitação de energia. E energia, para todos aqui, não deveria ser um limitante. Então, a gente é hoje um gerador de energia. Então, a gente tem que trazer uma solução para esse cliente. E, nesse caso, ofertamos solar, BESS, integração com os geradores a diesel, tá? E todo o serviço EPC, então todo o serviço disponibilizado para o cliente da própria WEG. E claro, o nosso case mais emblemático até então, eu não estou falando de um case desse ano, pessoal, todos esses cases já foram cases aplicados, então já está rolando esse mercado, que é justamente Fernando de Noronha. Fernando de Noronha tem uma necessidade específica de sustentabilidade.
Então, o ponto lá, pessoal, não é se a conta fecha. É necessário que a gente traga hoje soluções que poluam menos, que tenham uma menor emissão de carbono. Então, a descarbonização, que é naturalmente elevado ao movimento net zero, ele é, sim, hoje uma realidade em Fernando de Noronha. Então, percebam que aqui a gente não está falando de um sistema pontual. Antigamente, a gente falava em abastecimento total, talvez até off-grid, de uma casa, posteriormente de um comércio, de uma indústria, e a gente está falando ali que, com esse sistema instalado pela WEG, 85% da geração de energia da ilha é energia renovável. Então, a gente já está abastecendo ilhas. Tá? Então, nesse caso, a gente tem hoje uma solução própria para Fernando de Noronha, que, claro, o ponto crucial nesse caso foi justamente a logística, levar todo esse equipamento, desmontar ele dentro do Brasil, no caso, no estado brasileiro no continente, e levar para a ilha, é justamente um mérito logístico, mas são sistemas maiores para abastecimento de toda a logística lá dentro. E como, seguindo a lógica do que a gente tem hoje de armazenamento, eletromobilidade, eficiência energética, e eu tenho toda uma gestão desse sistema, seremos levados à parte de VPP, então Virtual Power Plants, que significa basicamente um sistema onde vai fazer a gestão de diversos players, diversos ativos conectados ao software ou plataforma. É um termo já difundido lá fora, né, como qualquer posicionamento, a WEG também usa o reflexo exterior para se posicionar no mercado brasileiro, e, nesse caso, o VPP já é muito mais difundido, onde eu tenho uma grande vantagem, que é fazer a gestão dos ativos conectados a cada uma dessa minha rede. E aí eu estou falando desde a parte de eletromobilidade, BESS, sistema solar e cargas inteligentes, até monitoramento ativo de motores. E, claro, com isso eu tenho uma redução de custo expressiva, eu tenho uma otimização da utilização da rede, eu previno muitas vezes a instabilidade, independente da instabilidade de rede, eu estou resguardado com esse sistema, e não necessariamente eu tenho a requisição de trabalhar todo o sistema no on-grid. Então, consigo fazer essa gestão de forma híbrida ou até off-grid. Para nos direcionarmos ao fim, pessoal, o grande diferencial da WEG é justamente a gente não trazer focado apenas no solar. Então, temos aqui diversos players atuantes na parte de geração de energia, na parte de eletromobilidade, e para não ser repetitivo e trazer uma oportunidade de verdade para vocês, a WEG está focada em trazer todo um ecossistema, todo o grupo. Então, hoje, não faz sentido apenas ofertarmos solar. A gente tem que ofertar toda uma solução ao entorno disso. E o grande ponto é justamente a eficiência energética. A eficiência energética hoje ela vem para complementar todo o assunto que a gente tem pautado. E mais, a eficiência energética, muitas vezes, para muitos de vocês, vai ser a principal porta de entrada na indústria. Então, às vezes, bater na indústria ofertando solar, muitas vezes não vai ter uma certa oportunidade. Mas entrar na indústria otimizando motores, otimizando a geração, e aí talvez trazendo um armazenamento, e aí sim ofertar o solar, aí a gente está tendo ali, de fato, um fechamento desse ciclo, né, que é atuar em todos os lados da indústria. Uma breve trajetória da transição energética que a gente tem tido hoje dentro da indústria, que é justamente desde projetos de pequeno porte, fomos para projetos de usinas, projetos híbridos, então já foi uma grande realidade para a WEG, projetos de eficiência e digitalização. Tá? Então, o último case aqui, só para apresentação, foi na Renault. A gente teve uma oportunidade de entrada na Renault devido à eficiência energética, então a gente fez o fluxo inverso, e depois readequamos a parte de motores, colocamos painéis, e aí sim voltamos para a área de geração, onde tem BESS, estações de recarga. Tá? Então, é um grande case para a gente, e percebam, o grande ponto da indústria não é o quanto é investido, e sim qual o payback. Diferentemente de um sistema residencial, em que o cliente, o consumidor final, está preocupado, sim, em fazer um balanço entre, talvez, o financiamento dele e a fatura de energia, na indústria e no agronegócio, a gente está falando em payback. Então, em quanto tempo isso vai se pagar e quanto tempo vai durar o meu sistema. Beleza, pessoal? Então, hoje a eficiência energética ela funciona, como eu falei, como porta de entrada na indústria. Aqui temos diversos pontos diagnósticos
que devem ser feitos para entrada nesse nicho. E, claro, só trazendo algum ponto de número para vocês, 96% dos custos da indústria, tá, e do motor é de consumo de energia. E 70% da energia industrial é consumida por sistemas motrizes. Então, uma coisa puxa a outra. Se eu tenho hoje um consumo elevado na motorização, naturalmente, boa parte dessa energia da indústria são de motores e eu consigo atuar em eficiência energética em cima deles. Hoje a WEG está focada totalmente na parte de eficiência energética e digitalização de sistemas. E, claro, só alguns cases. Trouxemos aí diversas oportunidades para o integrador atuar, cases que já foram aplicados, e aqui em São Paulo a gente tem de forma bem distribuída para a aplicação do integrador dentro da indústria e do agronegócio. Hoje, fortemente, a gente tem investido nessa área de soluções, então ficaremos disponíveis aí a tarde inteira para eventuais dúvidas, eventuais trocas de ideia para trazer maiores soluções para vocês, tá bom? Obrigado. Ótimo, Murilo. Obrigado. Interessante ver o caso de Fernando de Noronha emblemático, né? Tanto tempo ali e agora ficando renovável. É realmente um tremendo de um caso para o setor. E vamos lá agora, Irene, da Canadian, falar agora de mais oportunidades aí. Oportunidades de ouro, né? Falar sobre substituição de geradores. É o caso mais rápido, né? Mas depende de um convencimento também. Então, gente, bom dia ainda para todo mundo. Não sei se já deu meio-dia. Nós só temos 10 minutos cada um para falar, então eu vou tentar respeitar o tempo. E por isso que eu só trouxe 2 slides aqui. O tema aí que a AB Solar pediu para eu conversar com todo mundo é sobre a oportunidade de ouro, né? A substituição do gerador a diesel por BESS. Armazenamento de energia como solução moderna, econômica, sustentável para cargas críticas de gerenciamento energético. Acho que meus colegas aqui falaram várias coisas e alguns assuntos são superados, mas o que é muito importante falar sobre isso é que é muito difícil substituir o gerador a diesel com BESS. É muito difícil. Fora que eu estou trabalhando com BESS já faz 2 anos, não sei nomear quantos cases a Canadian já desenvolveu. A grande maioria dos cases que vocês veem no mercado começam também com a Canadian nas nossas fábricas, né, que a gente tem uma flexibilidade muito grande como fabricante de trazer o produto que precisa. E a substituição do gerador a diesel é um dos modelos mais difíceis que eu tenho atuado, acredito que todo mundo aqui também. Por quê? Porque é uma tecnologia, diesel é uma tecnologia totalmente que todo mundo conhece, todo mundo sabe como funciona, é totalmente previsível e você pode gerar energia sob demanda. Gente, gerar energia sob demanda é a maravilha da engenharia, né? A gente está falando de térmica. Então, é muito mais fácil. O que é que todo mundo aqui conversou, que muitas pessoas falaram, que eu concordo, né? A gente precisa ouvir o cliente e tentar achar aí qual é uma solução. A gente precisa ouvir o cliente. E dos casos, a maioria aqui que comentaram, sabe o que foi que fez todo mundo aqui que comentou trocar o gerador a diesel ou experimentar a bateria em vez do gerador a diesel? O maior problema que todo mundo tem, logística. Ninguém consegue levar diesel para lugar remoto. É muito difícil. Você na Ilha Bela lá, para você levar diesel, gente, você tem que pedir licença a 1 milhão de pessoas. Se tiver um acidente, você vai tomar uma multa. Então, não importa quão mais milionário você seja, é um saco. Lá em Noronha mesmo, a minha amiga é a gerente geral da Neoenergia lá em Noronha. E uma vez, enfim, eu sou de Pernambuco, então eu conheço muito o Fernando Noronha, né? Uma vez, uma pessoa estava comentando comigo, é um absurdo, o navio de diesel passa na frente do navio de comida. Eu já perdi as contas, quantos recursos para o supermercado aqui de Noronha, que é o pessoal que é dono lá do supermercado de Noronha, comentando quantos recursos eu já perdi de alimento que ficou parado 2, 3 dias no meio do mar, porque tinha que parar o gerador a diesel. Sabe o que a minha amiga falou para mim?
avisa lá a tua outra amiga que a ilha inteira ia parar, porque o navio não ia pegar. E eu acho que, se não me engano, faz 4 anos que Noronha não tem tanta intermitência de energia, exatamente por um planejamento excelente de quem gere a energia da ilha. Então, com certeza, esse projeto de trazer solar com bateria para a ilha vai superar enormes desafios, né? Vai superar enormes problemas que a gente tem. Então, eu acho realmente assim que substituir o gerador a diesel é muito difícil. Porém, a gente já fez isso com solar. A gente já substituiu as maiores geradoras de energia no país e a gente vai substituir de novo. Mas só está começando agora, né? Então, acredito aí, a Micropower, eu tiro o meu chapéu, porque está no mercado há muito tempo, acredita nisso há muito tempo aí, e a gente ainda vai ver esse boom. Eu ainda estou com um colega lá da VEG que estamos no early adopter ainda, tá, gente? A gente ainda está tendo que trabalhar muito para onde a gente vai chegar, né? Então, falando um pouquinho, realmente, o desafio do modelo atual, do diesel, que a gente pode explorar, é que tem ruído, isso é muito chato. Tem alto custo de manutenção. A bateria também tem custo de manutenção, tá? A gente fala pouco sobre isso. Mas o OPEX da bateria é menor em relação ao combustível. É uma dependência de combustível, então, assim, é uma coisa aí da logística que é inacreditável. Eu gostei muito de todos os exemplos, porque bate exatamente nisso. As pessoas que estão procurando bateria para substituir um problema de logística de combustível. É basicamente isso. E a resposta lenta para cargas críticas. Aí, isso é um ponto que eu acho que, cara, a bateria é maravilhosa. Ela é um recurso tecnológico. A gente traz tecnologia para substituir uma coisa que é apenas um gerador de energia, não é uma tecnologia. Então, a gente está trazendo uma tecnologia para a gente resolver tantos problemas na rede, tantos problemas de carga crítica. A bateria é realmente muito legal nesse sentido. Então, assim, hoje de tarde a gente vai falar muito, né, sobre como monetizar. Porque a nossa colega da BV falou, a gente precisa financiar isso. Hoje, aqui, quem tem bateria, e eu digo pelos meus clientes de solar, de solar com bateria, nesses 2 anos, a maioria foi aporte próprio. Todo mundo quer botar o seu dinheiro, e aí eu considero que quem está colocando o seu dinheiro tem recurso para isso, mas é a minoria, né? A gente precisa de financiamento. A gente, com certeza, precisa de financiamento, porque isso vai abrir portas para a gente vender para muitas pessoas a mais, né? A bateria. Então, aqui é um pequeno comparativo, né, sobre como o valor gerado pelo BES a gente tem, pensando sempre no que a gente consegue corrigir do gerador a diesel, mas o que eu acredito do gerador a diesel, e a gente pode trazer alguns exemplos para vocês, é que clientes que têm problema de logística são os primeiros a serem atacados para trocar esse gerador a diesel. E, na agricultura, quem usa o diesel mais de 8 meses no ano. Esse, por enquanto, é um número mágico. Com essa alta recente do diesel, esse número até reduziu um pouco. Mas são fatores externos. Daqui a pouco o diesel volta ao valor normal. A gente não pode se apegar só a esse valor e achar que o mercado inteiro vai se construir em cima disso, né? Então, a agricultura, acima de 8 meses, a gente tem tido os bons resultados, né? Então, quem queima diesel por mais de 8 meses. Outro problema recente que deu é quem está em litígio com a concessionária. Esses também são muito bons, né? Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Esses são os nossos produtos. O QBank 2.0, que é o que a gente chama do gabinete pequeno, 277. E o QBank 3.0 é um gabinete já de 1 megawatt-hora, que a gente está trazendo para o Brasil. Eu acredito que os primeiros só vão ser instalados em dezembro, né? Esse é um pouco do nosso portfólio. Não, muito bom, Irene. Na verdade, minha experiência, né? O gerador diesel ele é difícil de substituir quando você usa ele pouco. Quem usa muito diesel é o cara mais fácil de vender. Porque quando você usa uma tecnologia pouco, diesel é perfeito, gente. Você usa só quando precisa. Ele gera energia só quando você precisa. A bateria é muito mais do que isso. Ele é o oposto, né? O gerador diesel ele tem um capex baixo, mas o opex altíssimo.
E a bateria tem o CAPEX alto e o OPEX zero. Então, essa que é a diferença. Então, tem que ter uso. Você falou 18 meses, né? Essa regra varia um pouco, mas é isso. Mas tem muita demanda reprimida por não ter energia. O diesel não viabiliza. Que os primeiros fazer a gente envolver no mercado e que as pessoas tenham coragem de financiar. Isso aí. Porque o solar foi construído para trocar a conta de energia pela conta do financiamento. Isso não vai rolar com bateria. Isso não vai acontecer com bateria. Então, assim, a gente precisa tentar achar o ponto de equilíbrio aí, que é que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas consigam criar esse equipamento. Vai depender da taxa da Janaína aqui. Muita coisa aí, hein? Não. Conversar depois. Vamos lá. Agora, para concluir, Gustavo, pela SFX aqui, falar do mercado de retrofit, né? Vender o armazenamento para quem já tem o solar, né? Que acho que tem um mercado gigantesco disso daí. Você já fez alguns, né, Gustavo? Isso aí. Bom dia novamente a todos. Sou Gustavo Moraes, sou engenheiro, sou integrador também, há mais de 10 anos. E estamos ali nos adaptando às novas tendências de mercado, às novas modalidades que existem. E que bom que existem essas oportunidades. E aí queria compartilhar um pouco com vocês exatamente isso, né? O quanto a gente está fazendo de retrofit para os nossos próprios clientes. E isso é um mercado bem legal. Eu trouxe 4 exemplos apenas, mas eu peguei cada um por um motivo diferente. Então, você tem muitas oportunidades que, às vezes, nem o cliente sabe que ele poderia seguir por esse caminho. Aqui um case de 2019, que a gente fala de case conforto. Aqui, a gente trouxe somente essa foto até para preservar o cliente. O cliente é um grande investidor no mercado, piloto da Porsche Cup, enfim. E ele fez essa casa, uma casa de 4 pavimentos, num condomínio em Poranga. E nós fizemos um sistema para ele em 2019, no começo de 2019, somente on-grid. Na época ainda com inversores frônios também, né, os finados inversores frônios. E no final do ano, ele chamou a gente porque esse condomínio tinha muita queda de energia. Era final de rede, da concessionária, é um condomínio que nos eventos, feriados prolongados, vai muita gente para o condomínio e, às vezes, quando acabava a energia da rede, era uma cidade litorânea, era o último a ser religado. Então, às vezes, ficava quase um dia inteiro sem energia no condomínio. E a gente pegou e fez um sistema, um retrofit para ele ali e colocamos inversores Victron, na época, que era o único que conversava com frônios, mais baterias, fizemos toda uma automação para ele queria a casa inteira. E em 2019 isso ainda era muito difícil de acontecer. E aí, é a frase que eu vou finalizar, principalmente para integradores. Nunca subestime o bolso do seu cliente. O meu bolso é diferente do seu, que é diferente do seu. O que pode ser caro para mim não é caro para o cliente. A gente não sabe se ele está procurando preço. Nesse caso, ele queria resolver o problema dele. Ele ia receber 17 pessoas no final do ano, no Natal, e nos chamou lá no final de novembro para fazer esse retrofit. Ele deu o ok no sistema por WhatsApp. Na época, em 2019, esse retrofit ficou R$282 mil. Ele deu ok no WhatsApp. Então, a gente não sabe quem é o cliente, o que ele quer e por que ele quer. Então, armazenamento é caro? Depende. A gente vendia sistemas on-grid há 5 anos pelo preço que a gente vende no armazenamento hoje. E vendia. Mais de R$5 o watt-pico. Por que a gente não pode vender o mesmo sistema hoje com uma tecnologia muito melhor? E aí, só finalizando esse case, fizemos todas as instalações, terminamos dia 22 de dezembro, entregamos o sistema para ele. No dia 24, às 8 da noite, eu recebo uma ligação de vídeo desse cliente. Eu falo, atendo, não atendo, acabou meu Natal, ganhei um presente de Natal, o que acontece? Atendi. Ele me ligou de vídeo porque ele estava na sacada do quarto dele, mostrando o condomínio inteiro apagado há 40 minutos, e ele mostra para dentro da casa dele, parecia literalmente uma árvore de Natal, a casa toda acesa. Aí eu falei para ele, pô, fico super contente, mas uma mensagem de WhatsApp também ia me deixar contente, né? Então, assim, foi um case muito legal.
E foi o nosso primeiro, e foi desse tamanho. O segundo, um case de Ribeirão Preto. A gente chama de case de segurança. Também, a gente não trouxe foto até para preservar o cliente, é um grande cliente, dono de uma empresa muito grande no Brasil. Em 2023, nós instalamos um sistema de energia solar para ele, e depois, um ano quase depois, 2022 instalamos, um ano depois, 2023, ele pediu para a gente fazer um aumento no sistema dele, porque ele tinha reformado a casa inteira e tinha feito sistemas de segurança, monitoramento, enfim, tinha até bunker na casa dele. E tudo no no-break. Ele não conhecia um sistema de armazenamento no solar. E quando a gente apresentou o sistema para ele falou, putz, isso é muito mais seguro do que eu tenho hoje. Eu falei, sim, muito mais seguro do que você tem hoje. Então, também ele não foi atrás de orçamento. Ele queria segurança. Ele não sabia que poderia ter esse modelo de segurança atrelado à casa dele. Então, é um case diferente do primeiro. O terceiro, até compartilhei com o Silvio, e foi muito interessante, que foi o case do home office de Tupéva. Até tipo a cidade errada, falei Vinhedo, né? É de Tupéva. Exatamente foi o que aconteceu. A cliente foi, na pandemia, foi trabalhar da casa que ela tinha. Ela morava aqui em São Paulo, foi trabalhar de Tupéva, no condomínio que ela tinha. Acabou a pandemia, se tornou híbrido, ela resolveu mudar para lá, reformou a casa, e na reforma da casa a gente já aproveitou, segregou cargas nos quadros e alteramos esse sistema. Então, foi uma necessidade dela. E o último é um case de São Paulo. Não vou falar concessionária, mas é um case de São Paulo capital. Ele veio nos procurar porque ele não aguentava mais, né, os apagões na casa dele, um cliente nosso, e aí ele queria a casa toda para não passar mais por isso. Conversamos, explicamos para ele a possibilidade de colocar cargas prioritárias, cargas essenciais, e também a possibilidade, caso ele quisesse a casa toda. E ele optou pela casa toda. Então, eu trouxe esses 4 cases exatamente por isso. São 4 motivos diferentes para o mesmo sistema, ou seja, para armazenamento. Nenhum deles, eles vieram perguntar por preço. Ah, é caro isso? Quanto não é? Então, e quantos clientes a gente tem instalado, nós, integradores, que poderíamos oferecer um sistema de armazenamento, fazer um retrofit para eles? E é interessante, né, que a gente fala de vantagens do retrofit. Casos que não existe compatibilidade, são raros, mas a gente está no mercado há mais de 10 anos. Alguns inversores ainda talvez a gente não consiga fazer isso. O que a gente faz? A gente compra esse inversor do cliente, deixa ali, e às vezes vai precisar fazer uma reposição de garantia de um inversor existente de um outro cliente. A gente não deixa aquele cliente sem gerar por 15, 20, 30 dias até voltar. A gente pega esses inversores e coloca ali para fazer essa reposição momentânea até o inversor voltar. Então, a gente pega esse inversor do cliente e desconta do orçamento, se for o caso. São raros os casos que acontece isso. Muitos casos de retrofit geram um aumento do sistema on-grid instalado. Por quê? Você volta para o seu cliente 2 anos depois, o perfil de consumo dele é outro. Ele colocou mais ar-condicionado na casa, às vezes ele tem um carro híbrido, um carro elétrico, ele está ali a realidade dele é outra. Então, você acaba oferecendo um retrofit para o armazenamento, você acaba ainda gerando uma nova venda de um aumento do seu sistema on-grid. Terceira vantagem de oferecer esse retrofit para os seus próprios clientes. Em muitos casos, gera uma ordem de serviço de limpeza técnica do sistema. Às vezes o sistema está lá, às vezes a gente não trabalha com esse contrato de limpeza para os clientes, às vezes gera uma ordem de serviço. Às vezes, não só isso, como o 4º passo. A gente já instalou muito ponto de recarga de veículo elétrico na residência, porque o cliente estava ali trocando, ou já tinha acabado de trocar, e a gente aproveitou e fez o serviço para ele. Então, é interessante porque você acaba gerando até serviços recorrentes
oferecendo o retrofit. E uma coisa, 2 dicas bem importantes. Dimensionar junto com o cliente cargas prioritárias. E por quanto tempo? É muito comum, como o cliente não conhece, eu quero minha casa inteira. Ok. Na hora que você apresenta a proposta, o cliente fala, nossa, mas né, esse é o investimento? Sim, mas vamos dividir então cargas prioritárias e por quanto tempo? É comum o cliente falar assim, eu quero minha casa inteira por 2 dias. Não precisa. Eu quero então por um dia inteiro. Você já teve uma parada de energia de um dia inteiro aqui nos últimos 12 meses na sua casa? Teve por quanto tempo então? Então, é dimensionar isso junto com o cliente e entender o que é prioritário para ele. Por quê? A gente já teve, por exemplo, cliente que uma das cargas prioritárias para ele era a chopeira da área gourmet. A casa podia estar no escuro, mas ele tomava o chopp gelado. Então, isso era uma prioridade para ele. Então, ok, vamos incluir. Então, a gente não pode chegar ali com uma lista pronta e falar, essas são as cargas prioritárias. A prioridade não é minha, é do cliente. Então, eu acho que sentar com o cliente, entender e explicar para ele o que é prioritário e por quanto tempo, fica até mais fácil de o cliente falar assim, e aí o cliente vai entender, legal, acabou a energia, mas eu vou ter isso daqui. E a última dica, desde o início do ano passado, nós incluímos em todas as nossas propostas dos nossos franqueados, na verdade, transforma seu sistema em um sistema híbrido e tenha mais segurança energética. A frase não é com o intuito sequer de vender, é de gerar curiosidade. Muitos clientes falam assim, mas o que é um sistema híbrido? Você está ali apresentando um on-grid, porque o cliente pediu on-grid porque às vezes é o que ele sabe que existe. Aí você coloca na proposta, transforme seu sistema num sistema híbrido. E mais, às vezes a gente até colocar um sistema híbrido mínimo, um inversor, a diferença de um inversor on-grid por um híbrido mais uma bateria. A partir de tanto, acréscimo no seu sistema. Então, isso gera curiosidade de uma nova proposta para o cliente. E para finalizar, a frase que eu acabei falando no começo, nunca subestime o bolso do seu cliente. O sistema de armazenamento é caro. Caro para quem? E com base em quê? Volto a repetir, vendíamos sistemas sem armazenamento mais caro do que os sistemas com armazenamento hoje. Daqui meus contatos, redes sociais, WhatsApp. Obrigado pela oportunidade. A QR Code de cima é o Instagram da empresa, o de baixo é o meu WhatsApp particular. Fico à disposição. Obrigado a todos. Obrigado, Gustavo. Realmente, muito verdade essa tua frase aí, não subestimar, né, o bolso do cliente. Infelizmente, nós não vamos ter tempo para fazer as perguntas. A gente passou bastante do horário aqui. Então, era para ter acabado 12:30. Então, mas, de qualquer forma, todos os participantes aqui do painel vão estar aqui na sequência, né, aqui na região ali do café e tudo. Então, pode fazer as perguntas. Eu mesmo tinha um monte de pergunta aqui, não vou conseguir fazer, infelizmente. Mas isso é um sinal de que foi muito interessante. Obrigado a todos, obrigado a vocês pela atenção.